O céu estava coberto por nuvens densas, como se o próprio destino estivesse prestes a desabar sobre a pequena fazenda de Arlindo Vasconcelos, um idoso de 67 anos que vivia recluso em uma área remota de Goiás. Para os poucos que o conheciam, ele era apenas um homem simples que cuidava da terra com dedicação, sempre acompanhado de seu fiel cão, Thor. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo os que o visitavam de vez em quando, era que Arlindo não era apenas um fazendeiro aposentado. Ele era um sargento da antiga Rota, a força policial de elite especializada em combate a crimes violentos no Brasil. Enquanto Arlindo limpava sua espingarda antiga, mais por costume do que por necessidade, uma movimentação começou a surgir no horizonte. Cerca de 30 pessoas vestidas com roupas vermelhas, empunhando bandeiras do MST, avançavam em direção à sua propriedade. Eles não sabiam que haviam escolhido o alvo errado para sua ocupação. Thor começou a latir incessantemente, alertando Arlindo, que imediatamente largou a espingarda e pegou seus binóculos. Ele observou o grupo com precisão militar, notando que estavam bem organizados, mas cometendo erros estratégicos que ele identificava com facilidade. A experiência de anos nas operações da Rota o fazia enxergar o cenário como se fosse um jogo de xadrez. Esses caras não fazem ideia onde estão se metendo, murmurou Arlindo para si mesmo, um sorriso frio surgindo em seu rosto. O líder do grupo, um homem robusto conhecido como Jota, gritava ordens enquanto os outros começavam a montar barracas na entrada da propriedade. Eles pretendiam ocupar a fazenda, alegando que a terra deveria ser redistribuída. Arlindo, no entanto, não saiu de sua casa imediatamente. Ele sabia que a paciência era sua melhor arma naquele momento. De dentro de sua casa, ele começou a preparar seu plano. Ele não queria confronto direto, não de início. Preferia usar a estratégia, algo que aprenderá bem nos anos em que serviu. Primeiro, desligou o fornecimento de água que vinha do poço principal, isolando o recurso. Depois, apagou todas as luzes da casa, criando um ambiente que ele poderia controlar. Enquanto isso, ele observava cada movimento do grupo, estudando suas fraquezas. No fim da tarde, quando o grupo parecia ter se acomodado, Arlindo finalmente saiu de sua casa, andando com passos firmes, mas com as mãos visivelmente desarmadas. Thor acompanhava, rosnando baixo. "Boa tarde, senhor", ele exclamou, sua voz carregada de autoridade, mas com um tom calmo. "Posso saber o motivo da visita?" O líder J avançou, segurando uma bandeira com força. "Essas terras agora pertencem ao povo, velho. Você pode cooperar ou sair daqui sem briga." Arlindo riu, mas não de forma debochada. Era uma risada que fazia os mais atentos se questionarem se estavam seguros. Ele olhou ao redor, medindo cada integrante do grupo. "Vocês escolheram a fazenda errada, meu amigo." Antes que Jó pudesse responder, Arlindo continuou: "Vou dar a vocês uma chance até o amanhecer. Saiam daqui. Não quero ninguém machucado. Mas se insistirem, bem, vamos dizer que eu já enfrentei coisas muito piores do que isso aqui." A tensão pairava no ar. J riu, acreditando que era apenas mais um fazendeiro com palavras vazias. O que ele não sabia era que, dentro de casa, Arlindo tinha equipamentos e estratégias que fariam qualquer um pensar duas vezes antes de desafiá-lo. Naquela noite, o silêncio tomou conta da fazenda, mas Arlindo sabia que era o tipo de calmaria que antecede a tempestade. Ele permaneceu acordado, sentado em sua cadeira de balanço na varanda, com Thor ao seu lado, enquanto observava as chamas de uma fogueira improvisada que os invasores haviam acendido no centro do terreno. Ele não precisava de mais do que um olhar para perceber que aqueles homens e mulheres não estavam preparados para o que viria. Dentro da casa, o ex-sargento havia feito mais do que preparar uma defesa. Ele montou armadilhas simples, mas eficazes, em pontos estratégicos da fazenda. Pequenos alarmes improvisados com fios de pesca e latas velhas estavam espalhados pelas trilhas de acesso à casa. Ele também reforçou as travas das portas e janelas. Mas sabia que sua maior arma não era a fortaleza que criará, era sua mente, treinada para lidar com situações de alto risco. Enquanto o relógio marcava meia-noite, Arlindo percebeu uma movimentação diferente. Dois homens, provavelmente enviados por J, tentavam se aproximar furtivamente da casa. Eles caminhavam com lanternas apagadas, confiando na escuridão para se esconderem. Porém, quando o primeiro deles tropeçou em um dos alarmes,
O som das latas balançando ecoou pela noite. Bem-vindos à minha festa, murmurou Arlindo antes de assobiar para Thor. O cachorro saiu em disparada, rosnando ferozmente. Os invasores tentaram fugir, mas o animal os perseguiu com agilidade. Enquanto isso, Arlindo pegou sua espingarda, ainda sem intenção de usá-la, e saiu pela porta. A luz da lanterna de um dos homens finalmente iluminou a figura de Arlindo com seu chapéu de palha e uma postura imponente. Ele parecia muito mais um caçador do que a presa que os invasores esperavam encontrar. Perderam alguma coisa por aqui? Perguntou ele, apontando a espingarda para o chão, mas deixando claro que não hesitaria em usá-la se necessário. Os dois homens levantaram as mãos, claramente assustados. A gente só estava dando uma olhada, senhor, gaguejou um deles. Voltem para o acampamento e digam para o chefe de vocês que isso foi só um aviso. Arlindo respondeu com tom firme, mas sem elevar a voz. Se tentarem algo de novo, o próximo aviso não será tão educado. Os homens correram de volta, e Arlindo sabia que agora Jó teria que tomar uma decisão. No entanto, ele também sabia que líderes como Jota não recuavam facilmente. Ele estava lidando com alguém movido mais pelo ego do que pela razão, e isso tornava ainda mais perigoso. Perto do amanhecer, o esperado aconteceu. Jó decidiu que não poderia perder a oportunidade de mostrar força diante de seu grupo. Ele reuniu cerca de 15 pessoas para marcharem em direção à casa de Arlindo. Dessa vez, eles carregavam ferramentas pesadas, pedaços de madeira, barras de ferro e até algumas armas. Arlindo viu-se aproximando e, calmamente, subiu no telhado da varanda com sua espingarda em mãos. Ele sabia que precisava acabar com aquilo sem derramamento de sangue, mas também não podia deixar que invadissem sua casa. Quando o grupo chegou a cerca de 50 metros da casa, Arlindo disparou um tiro para o alto. O som ensurdecedor fez os invasores pararem imediatamente. Thor, agora posicionado ao lado da casa, começou a latir de forma ameaçadora. Vou falar só mais uma vez, gritou Arlindo, sua voz firme ecoando pelo campo. Voltem para onde vieram. Vocês acham que estão lidando com um velho fazendeiro qualquer. Se atravessarem essa cerca, eu vou mostrar o que um sargento da Roton é capaz de fazer. O impacto de suas palavras foi imediato. Alguns dos invasores começaram a recuar, murmurando uns para os outros, questionando se realmente valia a pena continuar. Mas Jota não parecia disposto a desistir tão facilmente. Você tá blefando, velho, gritou ele, avançando alguns passos. Não tem coragem de enfrentar a gente. Arlindo riu. Não era uma risada forçada ou nervosa, mas sim uma risada que vinha de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Se acha que estou blefando, vem descobrir, respondeu ele, enquanto ajustava a mira para algo que Jota não conseguia ver. Jota deu mais um passo, mas antes que pudesse completar a provocação, Arlindo disparou novamente. Desta vez, o tiro atingiu um velho poste de madeira próximo ao líder do grupo, que caiu no chão com um impacto, deixando claro que a precisão de Arlindo não era brincadeira. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que o som do vento parecia ensurdecedor. Jota, caído no chão, olhou para Arlindo com olhos arregalados. Ele finalmente entendia que havia subestimado gravemente o homem que estava enfrentando. Isso não é um blefe, garoto, disse Arlindo. Você pode ir embora agora e nunca mais voltar, ou pode descobrir o que acontece com quem desafia um homem que passou a vida inteira caçando gente mais perigosa do que você. Jó permaneceu no chão, paralisado entre o orgulho ferido e o medo crescente. O grupo que o acompanhava começou a recuar lentamente, murmurando entre si. Até os mais radicais percebiam que, naquele momento, desafiar Arlindo era um erro que poderia custar caro. Mas o líder, ainda determinado a não parecer fraco, levantou-se cambaleando, encarando o sargento no telhado da varanda. Isso não acabou, velho, gritou ele, apontando para Arlindo com o dedo trêmulo. A gente vai voltar, e quando voltar, você não vai conseguir segurar todo mundo. Arlindo manteve a calma, mas desceu do telhado lentamente, como quem está prestes a finalizar algo. Ele pousou os pés no chão e caminhou na direção da cerca, parando a poucos metros de Jota. Sua espingarda descansava no ombro, mas a expressão de Arlindo era mais intimidadora do que qualquer arma. Thor, sempre ao seu lado, rosnava baixo, pronto para atacar a qualquer sinal de ameaça. Escuta aqui, moleque. A voz de Arlindo saiu baixa,
mas carregada de uma autoridade que fez até o vento parecer parar. Você acha que é o primeiro a me ameaçar? Você acha que pode trazer mais gente, mais armas ou mais gritos e isso vai mudar alguma coisa? Eu já vi o pior tipo de pessoa que o mundo pode oferecer, e sabe o que aprendi? No final, sempre são os espertos que sobrevivem. Os tolos como você acabam debaixo da terra. O grupo atrás de Jota ficou em silêncio, alguns já largando as ferramentas no chão. Arlindo deu mais um passo para frente, o suficiente para que seu rosto ficasse quase ao nível de Jota. Vou dar um conselho para você, garoto. Não porque eu tenha pena, mas porque talvez você ainda tenha uma chance de mudar. Vai embora, reflete sobre a vida e escolhe outro caminho. Porque se voltar aqui, eu não vou hesitar. Jota engoliu em seco. Seus olhos vacilaram por um momento, como se estivesse considerando suas opções. Mas antes que pudesse responder, um som de sirenes ao longe cortou o silêncio da madrugada. Arlindo deu um leve sorriso. Sabe, garoto, você deu tanto trabalho com essa invasão que decidi chamar uns velhos amigos. Ele apontou para a estrada de terra que levava à fazenda. Ao longe, luzes vermelhas e azuis piscavam no horizonte, e os sons de viaturas da polícia se aproximavam rapidamente. Jota olhou para trás, vendo que sua pequena tropa agora estava completamente desorganizada. Alguns já corriam em direção ao matagal, abandonando a causa. Outros estavam parados, sem saber o que fazer. Quando as viaturas finalmente chegaram, 4 carros estacionaram na entrada da fazenda, e de dentro deles desceram homens armados e uniformizados. Não eram policiais comuns. Arlindo tinha chamado a força tática da região, composta por ex-colegas de sua época na Roton. Boa noite, Arlindo, gritou um dos policiais que claramente reconhecia o fazendeiro. Parece que você pegou um problema grande hoje. Arlindo sorriu e acenou. Nada que eu não pudesse segurar até vocês chegarem, sargento. Esses aqui acharam que era uma boa ideia invadir minha casa. Os policiais cercaram o grupo restante, ordenando que largassem as ferramentas e se ajoelhassem no chão. Alguns obedeceram imediatamente, outros hesitaram, mas acabaram se rendendo. J, vendo que sua posição de líder agora não significava nada, soltou a barra de ferro que segurava e levantou as mãos. Enquanto o grupo era revistado e colocado nas viaturas, o sargento da força tática se aproximou de Arlindo. E agora? O que vai fazer? Continuar cuidando da minha terra, como sempre. Só espero que esses aprendam uma lição com isso. Não sou um homem de violência, mas também não vou permitir que destruam o que minha família construiu. Jota, já dentro da viatura, gritou pela janela. Isso não acabou, velho. Vou sair e vou acabar com você. Arlindo se aproximou calmamente, parando na frente do carro. Tome cuidado com suas palavras, garoto, porque da próxima vez que nos encontrarmos, talvez eu não tenha tanta paciência. Ele virou-se de volta para sua casa, ignorando o olhar de ódio de Jota. As viaturas partiram, levando os invasores presos, e o silêncio voltou à fazenda. Arlindo sentou-se novamente na varanda, acariciando Thor, que agora estava relaxado ao seu lado. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer, iluminando sua terra. Ele sabia que talvez aquela não fosse a última vez que precisaria defender sua propriedade, mas também sabia que ainda tinha todas as ferramentas, físicas e mentais, para proteger o que era dele. Que venham os próximos, murmurou Arlindo com um sorriso de quem sempre estará um passo à frente.